confesso que estou tão maravilhado com o texto que nós explanaremos, que a minha vontade era simplesmente ler a Bíblia. E eu vou ter que me esforçar aqui para fazer aquilo que, por exemplo, John Stott ensina, que é papel de um expositor da palavra, é papel de um pregador, fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, ler o texto. Em segundo lugar, explicar o texto. E em terceiro lugar, aplicar o texto. Então nós leremos o texto, assim como também que o Senhor nos dê graça para que possamos sair daqui com entendimento e com aplicação. Antes, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu acredito, irmãos, do fundo do meu coração, que hoje é um dia especial. Existe uma porção especial para o dia de hoje, tendo em vista um alinhamento que estamos vivendo como igreja. Com seus olhos fechados, peça para que o Senhor fale com você agora. Não é hora de você mexer no celular, nós estamos orando. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você, peça para o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, essa palavra de Deus se renova dentro de você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Existe poder quando nós nos expomos à palavra. Aleluia, aleluia. Fala com o Senhor agora, não fique passivo. Amém, eu concordo com a sua oração. Coloque as mãos sobre o seu coração, eu vou orar. Papai, nós estamos aqui juntos como família espiritual, estamos aqui como igreja. Senhor, nós temos a oportunidade de sermos igreja. Hoje fazemos parte dessa geração, daqueles que foram redimidos pelo teu sangue. Essa é a nossa oportunidade. Nós estamos vivos. Existe uma oportunidade diante de nós. Abra os nossos olhos com relação a isso. De maneira específica, ó Pai, nós te pedimos, não nos permita nos familiarizarmos com essas porções tão preciosas que o Senhor tem derramado sobre nós. Pelo contrário, a minha oração hoje é: enche essa casa de temor, enche essa casa de temor. Mas de maneira individual eu te peço, encha os corações de temor, enche o meu coração de temor, Senhor, encha o coração dos meus irmãos de temor. Ah, que privilégio é esse, de termos sido salvos. Ah, que privilégio é esse, de estarmos aqui prestando culto ao único digno. Eu oro por um ambiente de reverência, por um ambiente onde o Senhor possa constranger o nosso coração em amor. Livra-nos das distrações, mas eu também te peço, aumenta-nos a fome, aumenta-nos o desespero, que o teu Espírito tenha liberdade. Amém. Amados, ao longo dos últimos domingos e semanas, temos ministrado nessa casa uma série de pregações voltadas a um ensino acerca da temática adoração. Temos feito isso e hoje nós chegamos no nosso capítulo final desse estudo. E de uma maneira muito específica, aquilo que o Senhor nos instruiu a realizarmos nessa noite, no momento santo da preciosa palavra de Deus, é que então pudéssemos nos deparar com um questionamento. Qual é o som do céu? Ao falarmos de adoração, logo pensamos em canções, embora reconhecemos que ter um estilo de vida de adoração, não se trata apenas de viver uma vida cantando sem parar, não é apenas sobre isso. Todavia nós reconhecemos que não tem como nós separarmos a adoração de música, de canções. Dentro desse contexto, muitas vezes é comum, inclusive, em ambientes até mesmo como esse nosso,
nos últimos meses, aonde nós estávamos nos dispondo a compor canções, é comum que irmãos que estão em processo de composição, até mesmo falem e orem, dizendo: Senhor, nós queremos compor ou cantar aquilo que o céu está cantando. E esse é um desejo muito legítimo, que precisa ser, inclusive, cultivado. Portanto, eu te afirmo que duas coisas poderiam acontecer. A primeira delas, um tanto quanto mais incomum, não que seja impossível, só seria mais incomum, que é se você tem uma experiência arrebatadora. Eu acredito que experiências arrebatadoras podem acontecer. Por quê? Porque estão na Bíblia. Então, na palavra de Deus, homens viveram experiências arrebatadoras, como, por exemplo, o autor do livro de Apocalipse. Inclusive, hoje nós iremos ler um texto de um homem que teve uma experiência arrebatadora. É óbvio que nós reconhecemos que, quando se trata de doutrina, nós não fazemos doutrina com experiência, nós fazemos doutrina com aquilo que se tornou escritura inspirada. Mas é um fato que alguém em um processo de composição deve buscar a Deus e pode ter uma experiência arrebatadora, assim como nós ouvimos testemunhos. Existem pessoas, por exemplo, que afirmam que em algumas músicas específicas, de fato, a pessoa que compôs essa canção teve esse tipo de experiência. Por outro lado, algo que para nós, graças a Deus, é completamente acessível, é nós abrirmos a nossa Bíblia e percebermos se a Bíblia responde o nosso questionamento. Se o nosso questionamento nessa noite é: qual é o som do céu? Nós precisamos abrir as nossas Bíblias para perceber se essa pergunta está respondida. E eu pedi para que você abrisse em Apocalipse capítulo 4, porque sim, esta pergunta está respondida. E de uma maneira específica, nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse, nós vemos 5 músicas, 5 canções que estão sendo cantadas no céu. Essas músicas são verdadeiramente o som do céu. Quantos querem descobrir qual é o som do céu? Agora, antes de nós nos depararmos a, de fato, sermos edificados, inspirados pela realidade descrita por João, eu gostaria que você olhasse comigo apenas o versículo de número 1, Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Interessante que o versículo começa e termina com essa referência de depois destas coisas. Amados, o momento em que o livro de Apocalipse é escrito, é um momento na história muito delicado. Nós sabemos que a história conta que 12 homens andaram diretamente com Jesus. Eu gosto da terminologia de que esses 12 homens que andaram com Jesus são chamados de apóstolos do Cordeiro, porque eles andaram diretamente com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, enquanto o Cordeiro estava aqui entre nós. E é interessante nós nos lembrarmos que destes 12, 11 deles morreram mortes trágicas, foram martirizados, foram genuinamente assassinados em favor do nome de Jesus. Ou seja, quando o livro de Apocalipse é escrito, por exemplo, João era o único apóstolo ou discípulo vivo, e pela graça de Deus, e não que os outros que morreram como mártires não desfrutaram de graça, porque pelo contrário, eles desfrutaram de outra graça, a graça de terem sido, então, submetidos a essa honra de poder darem a sua própria vida. Então tudo é graça. João morreu uma morte natural,
em um bom português goianês, uma morte morrida. Dentro desse contexto, então, nós estamos falando de dias de atrocidades vividas para aqueles que faziam parte do corpo de Cristo. Nós aqui, irmãos, estamos vivendo algo que você não tem cabimento, você não tem noção. Como as pessoas se referem à igreja brasileira. A igreja brasileira é uma igreja privilegiada. A igreja brasileira hoje está muito confortável, e eu não estou aqui, em primeiro lugar, trazendo uma conotação negativa dessa palavra que eu acabei de usar, mas, por exemplo, irmãos, nós somos uma pequena igreja, uma igreja relevante, e tivemos o privilégio de termos sido participantes de uma glória como essa que a gente acabou de experimentar. Existe um favor sobre a nação brasileira, a gente não faz nada, a coisa acontece. Então, isso obviamente nos traz vários desdobramentos, e muitos comentários poderiam ser feitos sobre, mas o ponto é que o contexto desses irmãos aqui era completamente diferente. Em Apocalipse, nós estamos vendo João tentando assimilar tudo que na terra estava acontecendo. A prova é tanta que Jesus mostra para João a situação da sua igreja. Quando nós vemos a partir do capítulo 2 de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, é que o Senhor do céu está passando um recado para a igreja. Igreja, eu sei o que está acontecendo. Inclusive eu conheço vocês, eu conheço a luta que vocês estão passando. Eu estou aqui viajando nas 7 cartas. Eu conheço as lutas que vocês enfrentam, eu conheço os desafios, eu conheço até a sua carnalidade, eu conheço as tuas obras, eu sei que és morna. Irmãos, vem comigo, no ano 64, o imperador Nero tacou fogo em Roma. Acredita-se que Roma já tinha, muitos afirmam que o Império Romano chegava a ter 1 milhão de habitantes. E naquele contexto, a cidade de Roma era dividida em 14 blocos. E quando Nero colocou fogo em Roma, 10 desses 14 blocos foram praticamente consumidos por inteiro. E aí um fato interessante é que dentro desses 4 blocos que não foram tão atingidos pelas chamas, em sua maioria estavam cristãos e judeus. E aquilo que poderia transparecer inicialmente um livramento, depois se tornou um álibi para Nero iniciar uma perseguição a esses cristãos sem precedentes. De tal maneira que nós temos aquela história, muitas vezes, inclusive até citada por nós, que um dia Nero decidiu iluminar o seu palácio com corpos de cristãos que estavam sendo queimados, pendurados nas árvores. E ele estava lá no seu jardim, e um monte de cristãos pendurados em árvores, pegando fogo, e ele estava dizendo: eu nunca vi cena tão bela como essa. Irmãos, Nero certamente foi um dos homens mais terríveis e diabólicos que a terra já viu. Como se não bastasse, você sabe que Nero foi deposto, e ele acaba se suicidando. E no ano 70, um homem, quando assume o Império Romano, Tito Vespasiano, ele faz algo, irmãos, que ficou marcado na história da humanidade. Ele inaugura o Coliseu Romano. Em 100 dias de festa de inauguração, em 100 dias, 10.000 cristãos foram jogados às feras e sofreram atrocidades. Ou seja, se Nero foi muito ruim, Vespasiano então faz disso um circo para a população. Como se não bastasse, no ano de 81, nós temos então Domiciano, que inclusive é este que prende João na ilha de Patmos. E ele
foi tão duro que ele foi conhecido como Segundo Nero. João é preso naquela ilha e ele então tem um êxtase espiritual. Em primeiro momento, como mencionado por mim, ele inclusive tem condição de receber um pouco daquilo que estava no coração de Deus sobre o que a igreja estava passando. Mas depois, o Senhor fez um convite para João, no meio do êxtase: João, deixa eu te levar agora para observar tudo o que está acontecendo, não em uma ótica terrena, mas você agora vai observar tudo em uma ótica celestial. Ah, João, eu quero te trazer aqui para cima, para você entender, depois dessas coisas, o que vai acontecer. Em outras palavras, você vai ver que existe um desfecho para a história da humanidade. E o seu conhecimento do desfecho da história é que vai gerar paz e vai aquietar o seu coração do estágio momentâneo que vocês, como cristãos, como igreja, pode estar passando. Portanto, inclusive eu poderia afirmar aos amados irmãos, que quanto mais você conhece o desfecho da história da humanidade, mais isso pode trazer paz, para que você viva essa vida momentânea em que você está submetido. Nesse contexto, eu convido você a, juntamente comigo, olha para a sua Bíblia, e eu vou olhar para a minha, e nós vamos ler com muita atenção, nós vamos ler com muito zelo, e nós vamos entrar então, amados irmãos, a minha oração é que nessa noite, eu e você, possamos de alguma maneira, enxergar pelo menos alguma coisa que João enxergou. Nós vamos ler o que ele escreveu, mas nós vamos clamar para que o Senhor nos mostre o que ele viu. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono. Amado no céu, um o quê? Olha aqui para mim, te contar uma coisa. A palavra trono aparece no livro de Apocalipse 47 vezes. Mas sabe o que é mais louco? Apenas nos capítulos 4 e 5, que serão os lidos por nós, a palavra trono aparece 19 vezes. Quase que 40%, apenas nesses 2 capítulos. A Escritura diz, um trono, e no trono, alguém sentado. Ah, João viu 2 coisas. Em primeiro lugar, ele viu um trono, mas em segundo lugar, ele viu que o trono estava ocupado. Verso 3, e esse que se acha assentado é semelhante, diga comigo semelhante. Daqui a pouco eu quero te falar o porquê do uso da palavra semelhante. No aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono, diga comigo, o redor do trono. Olha aqui para mim, quer dizer que ele não viu apenas um trono, ele viu um trono, ele viu alguém que estava ocupando esse trono, e além de ver o trono e quem o ocupava, ele também viu aquilo que estava ao redor do trono. Há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando.
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Você consegue imaginar enquanto a gente está lendo? 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E digo mais, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Parou? Aqui agora, nós vamos ler a primeira das 5 músicas que estão sendo cantadas no céu. O primeiro dos 5 sons do céu. Qual é essa primeira música? Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, quando isso acontece, sabe o que acontece? Verso 10, os 24 anciãos se prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e sabe o que eles fazem? Final do verso 10, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. O que isso significa? Que agora nós temos a segunda música do set list de adoração do céu, que não dura 40 minutos como o nosso, mas que dura a eternidade sem cessar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber. Aqui está escrito a glória, a honra e o poder. Sabe por quê? Sabe por que você é digno? Porque todas as coisas tu criaste. Sim. Sabe por que Deus criou tudo que Ele criou? Porque Ele quis, está escrito, por causa da tua vontade. Vieram a existir e foram criadas. A separação por capítulos não fora feita por João. Portanto, continuaremos aquilo que está escrito. Capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita de quem? Daquele que estava sentado no trono. O quê? Um livro. Como era esse livro? Era escrito por dentro e por fora. Como assim? De todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava em grande voz, leia-se, gritava. E o que ele gritava? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A resposta inicial: ora, nem no céu, nem sobre a terra, irmãos, e ainda está escrito, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí nós precisamos reconhecer que não há outra reação. A reação de João é a reação mais natural possível. Verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar. Ah, não, ainda é misericórdia aqui. Estou brincando, mas é verdade. Agora vem o aleluia. Verso 5, todavia. Fala aleluia agora. Agora é a hora do aleluia. Todavia. Olha aqui para mim, irmãos. Você tem que ter um encontro com esse todavia. Você tem que ter um encontro com esse todavia. João chorou.
Porque ninguém podia abrir o livro. Porque esse livro precisava ser aberto por um homem. Quem estava segurando o livro? Deus. Deus podia abrir o livro. Só que não era um livro que havia sido feito para que fosse aberto por Deus. Deus já estava segurando ele. Um homem precisava abrir esse livro. Só que não tinha nenhum homem capaz, nenhum homem digno. E nós sabemos o porquê. Vocês estudaram na escola Macários o Evangelho, a história da redenção. Deus mesmo decidiu se fazer homem. Irmãos, não existe nada mais profundo do que o Evangelho. Deus deixou o céu e se fez homem. E aí então, agora um ancião vai dar uma notícia. João, você está aí chorando? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé. Sabe o que ele viu? Ele viu o cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Sabe quem que é esse digno de abrir o livro? O cordeiro que foi morto. Como ele era? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, sabe o que ele fez? Esse cordeiro tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Repito, esse cordeiro, ele pega o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Quem é o cordeiro? O filho recebe das mãos do pai esse livro. Verso 8: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que são taças de ouro cheias de incenso? Está escrito: são as orações dos santos. E aqui nós temos a 3ª música cantada no céu. E agora, eles não estavam cantando para quem estava sentado no trono, eles estavam cantando para o cordeiro que estava de pé. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Olha isso aqui, irmãos. Com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus derramado, foi o preço que o Filho pagou para que você pudesse mais uma vez pertencer a Deus. Comprastes para Deus. O Filho nos comprou de volta para o Pai. Quem que foi comprado? Você sabe que, se eu fosse aqui falar de um termo muito teológico, e interessante que quem está na escola Macários essa semana estudou tanta coisa preciosa.
Você estudou sobre o que é perdão. Você estudou sobre o que é justificação. Você estudou sobre o que é reconciliação. Você estudou sobre o que é santificação. Você estudou sobre o que é glorificação. Você aprendeu a diferença entre ser perdoado e ser justificado. E tudo é maravilhoso. E cada um é uma coisa diferente. E eu vou abrir um parênteses aqui, que 95% não vai nem saber o que eu estou falando. Está tudo bem. Mas você vai guardando no seu freezer espiritual. Eu não acredito em uma expiação limitada. Sabe por quê? Porque quando ele comprou, sabe o que ele comprou? Ele comprou todos aqueles que procedem, sabe de qual parte? De toda tribo, toda língua, todo povo e nação. A questão é, será que as pessoas descobriram isso? Será que irmãos, pregar o evangelho é você contar para as pessoas não o que elas têm que fazer, mas aquilo que Cristo já fez por elas. Ninguém é salvo porque faz alguma coisa. As pessoas são salvas quando descobrem o que foi feito e se apropriam do que foi feito. Que Deus levante aqui evangelistas. Que Deus levante aqui pessoas dispostas a contar para as pessoas que o Cordeiro foi digno de abrir o livro. Contar para as pessoas que elas já foram compradas pelo sangue. E sabe o que acontece? Quando alguém descobre isso, ele descobre uma coisa. Verso 10. Que o nosso Deus nos constituiu, porque aqui está escrito, e para o nosso Deus os constituíste. O que? Reino e sacerdotes. Sabe o que é isso? Você não precisa mais ser filho de Arão para ser sacerdote. Você não precisa de ser filho de Saul para ser rei. Você não precisa ser filho de Davi para ser rei. Hoje nós fazemos parte de um reino sacerdotal. Irmãos, você sabe o que meu coração chora? É talvez eu saber que eu estou pregando para pessoas que vivem uma vida de escravidão do pecado, de escravidão da culpa, de escravidão da condenação, de escravidão da ansiedade, de escravidão da depressão. Muita gente escrava, porque não descobriu que você foi comprado com preciosíssimo sangue para Deus, e você foi constituído rei e sacerdote. Se você descobre isso, você descobre que a sua identidade não é firmada pela posição que você tem na igreja, pelo status que você tem na sociedade, pelo dinheiro que você carrega no seu bolso, que a sua identidade não é firmada pela maneira que as pessoas tratam você. Whatever. Se você descobrir qual é a sua identidade, sabe qual que é o seu resultado? Está escrito. Quando você vive isso, reinarão sobre a terra. Eu quero te falar uma coisa. Você só tem uma chance de reinar sobre a terra agora que você está na terra. Quando chegar o grande dia, glória a Deus por ele. Mas reinar aqui na terra você não vai mais. Nesse aspecto que eu estou falando da vida do hoje. Existe uma janela de oportunidade aberta para nós. E agora, nós temos mais uma música, mais uma canção.
Por quê? Porque eu vi e ouvi uma voz, verso 11, de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. Mas irmãos, essa voz era, sabe de quem? Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Você sabe, é tão gostoso aqui, que tem centenas, é tão legal. 31 de janeiro, em algum lugar desse país, eu te convido a estar nos estádios aonde o Descenda acontecerá, para você estar junto com milhares, mas naquele dia, serão milhões. E lá agora, verso 12, mais uma canção, a quarta canção, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Nós vamos ler agora a quinta e última canção, o som do céu. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essas 5 músicas são as 5 músicas cantadas no céu. É isso que a gente tem que cantar aqui na terra, se nós queremos cantar o som do céu. São essas 5 músicas. São músicas atemporais. São músicas que refletem o que é a genuína adoração. É interessante que não estava escrito no meu esboço, mas hoje de manhã, enquanto eu pregava, o Espírito me trouxe uma frase, talvez para compilar muito daquilo que está queimando hoje no meu coração. Sabe o que é adoração? Olha aqui para mim. Adoração é uma porta aberta pelo Senhor, para que aqui na terra nós já pudéssemos experimentar um pouco de como é o céu. Repito, a adoração, isso eu não li em nenhum lugar, Deus falou comigo hoje enquanto eu pregava. A adoração é uma porta aberta pelo nosso Senhor, aqui na terra, para que enquanto aqui nós ainda estamos, nós já pudéssemos experimentar um pouco de como é no céu. Você pode, aqui na terra, experimentar um pouquinho do sabor do céu. Como, pastor? Adorando. Isso é adoração. Quem quer experimentar? Eu quero experimentar. E para vir para o clímax da mensagem, eu quero fazer breves considerações sobre cada uma dessas 5 músicas. Eu gostaria que você olhasse comigo essas 5 músicas, para que você perceba o espírito que está por detrás dessas canções. Então venha comigo aqui, volta uma página na sua na sua Bíblia, clima de escola Macários, né? Volta aí para o capítulo 4, todo mundo, volta para o capítulo 4. Irmãos, hoje é um dia que você precisa me ouvir com a sua Bíblia aberta. É os seus olhos aqui, ó, na Bíblia e aqui para frente. João, Apocalipse 4. Olha aí, verso 2 e verso 3. O que nós estamos percebendo, irmãos? Estamos na canção 1. Eu vou gastar mais tempo na canção 1 e 2.
Canção 1. Irmãos, João viu um trono. Diga comigo, João viu um trono. Ou seja, existe um trono que está no centro do universo. Diga comigo, existe um trono que está no centro do universo. Sabe o que isso significa? Que se o trono está no centro, todas as outras coisas são periféricas. Mas sabe qual que é o seu problema? É que você gasta a sua vida com aquilo que é periférico. O trono de Deus está no centro do universo. O homem não é o centro. O homem não ocupa o trono. Porque João não viu apenas um trono. João viu quem o ocupava. Que o Senhor nos mostre o seu trono, mas que o Senhor se revele a nós. Irmãos, quando nós estávamos lendo, e eu li o versículo de número 3, eu pedi para você repetir uma palavra quando eu li. Sabe qual foi a palavra? Semelhante. Foi ou não foi? Por quê? Existe algo poderoso nessa palavra semelhante. Aquilo que João viu era tão sublime, era tão grandioso, era tão miraculoso, era tão intangível, era tão inacessível, que João tentou, de alguma maneira, nos explicar aquilo que ele concluiu ser inexplicável. É como se eu estou tentando descrever para você, mas eu não tenho capacidade para. Parece algo semelhante, mas não é. Ontem, 1h30 da manhã, borbulhando com a minha esposa, ela me lembrou daquilo que Paulo fala, se enganado eu não estiver aos Coríntios, que quando, você sabe, Paulo foi onde João foi, Paulo viu o que João viu, Paulo foi ao terceiro céu, e Paulo usa uma palavra, eu vi algo inefável. Se você deseja descobrir o que é inefável, pergunte ao pastor Álvaro, ou abra o dicionário, mas eu não vou te contar para você pesquisar. Inefável, eu não consigo decifrar, eu não consigo discernir. Semelhante, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Por quê? João não pôde descrever a Deus, porque Deus habita em uma luz inacessível. Ele tentou recorrer a símbolos para tentar explicar a sua experiência. Ele viu a glória, mas ele não viu apenas um trono, ele não viu apenas quem estava sentado nele. Ele viu aquilo que circuncidava o trono. E eu convido você a acompanhar comigo, e mudarei a minha versão para NVI, porque eu gosto de um termo que está aqui. Ao redor, verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto similar, RA, semelhante, NVI, aspecto similar, a pedra de jaspe e ao sardônio. Mas olha o que está escrito: um arco-íris, diga comigo, arco-íris, semelhante a uma esmeralda, circuncidava o trono. Estou na NVI agora. Na NVI diz que esse arco-íris que ele viu, circuncidava o trono.
Mas sabe o que é interessante? Eu e você nunca vimos um arco-íris completo. Eu e você só conseguimos ver a metade dele. João viu ele inteiro. Que arco-íris é esse que João viu? Mas eu digo mais. Primeiro, quando um arco-íris aparece? Você sabe. Depois da chuva, sim ou não? Mas eu te pergunto, é depois de qualquer chuva? É aquelas brabas. Depois da tempestade tem arco-íris, sim ou não? E o Senhor estabeleceu assim, lembra de Noé? Mas aqui acontece algo estranho, porque João viu o arco-íris. Depois no verso 5, se eu não estiver enganado, fala que desse trono saíam trovões e relâmpagos. Aqui na terra, primeiro você vê a tempestade, para depois você ver o arco-íris. Mas no céu não. Primeiro você vê o arco-íris, para depois você ver os trovões e os relâmpagos. Sabe por quê? Porque antes do trono de Deus ser um trono de justiça, ele já é um trono de misericórdia. Nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia divina. Porque por mais que ele sempre permanece justo, ele já é amoroso, ele já é misericordioso. Irmãos, aqui diz 24 anciãos. E por mais que existem tantos símbolos misteriosos em Apocalipse, que muitos deles, para que possamos entender, nós só temos a opção de aceitar pela fé. Existe um consenso teológico de que os 24 anciãos apontam para duas coisas: para os patriarcas do Velho Testamento e para os apóstolos do Novo Testamento. Os 24 anciãos, eles simbolizam os patriarcas da antiga aliança e os apóstolos da nova. O que isso significa, pastor? Que os 24 anciãos, eles estão simbolizando uma coisa: a totalidade do povo de Deus, em todas as eras, em todas as alianças, em todos os tempos, em todas as dispensações. Ele viu também 4 seres viventes. Ele viu o que Ezequiel viu no capítulo 1, o que Isaías viu no capítulo 6, que estavam adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Mas sabe o que ele viu também? Que no céu a adoração era ininterrupta, de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele viu? Que Ele é Deus antes, que Ele é Deus agora, e Ele será Deus depois. Sabe o que ele viu? Que Ele estava sentado no trono antes, que Ele está sentado no trono agora, e que Ele permanecerá sentado no trono depois. Sabe que João viu? Que a história humana não é uma história sem direção. Alguns acham que podem viver a vida como querem, outros pensam que a história é cíclica, outros pensam que estão dentro de um looping eterno, de fatos que acontecem repetidamente. Mas não, a notícia é: João, é isso mesmo, Nero é louco, Vespasiano é louco, Domiciano é louco, porque ele pensa ser Deus, mas só existe um que está no trono do universo. O seu reino nunca será deposto, e ele governa todo o cosmos. Sabe qual é o som do céu?
Os céus cantam a centralidade de Deus. No centro do universo existe um trono. Assim, o resto perde o seu valor. O trono de Deus é um ponto fixo no universo. O trono de Deus nunca se moveu nem mesmo 1 centímetro. Sabe o que significa? Que Ele é inalterado. Ele é inalterável, porque Deus está sentado nele. 1 Samuel, capítulo 8. Os experientes procuram Samuel e pedem para que Samuel então intercedesse a Deus, para que a nação de Israel recebesse um rei. Samuel ficou triste, e Samuel vai conversar com Deus. 1 Samuel 8, depois você lê, versos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, não fica triste não, porque quem eles estão rejeitando, não é você, sou eu. Porque esse povo está pedindo para que um outro rei se assente no trono da nação deles, que é a minha nação. É a mim que eles estão rejeitando. Um dos maiores problemas de Israel foi desejar outro rei em seu trono. Sabe o que isso significa? Que todos os problemas da humanidade decorrem no esquecimento das pessoas, que existe um trono que governa os céus e a terra. Todos os problemas que você tem, no final, estão associados à sua falta de confiança em Deus. No final, estão associados ao seu esquecimento que existe um trono no centro do universo. Os céus cantam diante desse trono. Mas a canção 2, a partir do verso 10, a canção 2, ela diz que os anciãos depositam as suas coroas. E a canção 2 diz que eles prestam esse louvor exaltando um aspecto da dignidade de Deus. Qual o aspecto da dignidade? De que Deus é o Criador, e que Ele criou todas as coisas segundo a sua vontade. Portanto, eu quero te falar uma coisa: Ele é digno porque Ele é Criador. Isso significa que Ele tem uma vontade para a minha vida, Ele tem uma vontade para a sua vida. Ele é digno, o teu nome é maior, sabe por quê? Porque é Ele quem governa a minha vida. Porque se Ele governa o universo, Ele precisa governar também o meu coração. Portanto, se o mundo foi criado por causa da vontade dEle, isso quer dizer que nós não podemos reduzir a vida terrena na busca por um sucesso mundano. Você não pode reduzir essa vida passageira na busca por um glamour terreno, porque esse mundo foi criado com um propósito que é estabelecido pelos céus. Isso significa que nós não podemos estabelecer cultos ou músicas antropocêntricas que coloquem o homem no centro, porque tudo que foi criado por causa dele, foi criado para ele e foi criado para a glória dele. Igreja Emaús, nós não podemos perder o nosso apetite pelos mistérios insondáveis de Deus. Será que nós estamos prontos para sermos visitados com uma demonstração do poder de Deus? Talvez não, porque pode ser que eu estou pregando para pessoas, não estou falando que é, eu disse pode ser. Talvez só estão aqui em busca de um culto arrumadinho, de preferência a cadeira no lugar, o louvor afinado, e a palavra bem motivacional, porque afinal de contas amanhã é segunda-feira. Então você está em busca de uma qualidade, uma boa gestão,
E você quer ainda que a gente manda o formulário, satisfação do cliente. Você quer que eu vire aqui para você e prego? Repita comigo: eu quero, eu posso, eu mereço, eu consigo. Segunda-feira vai dar certo. Sabe por quê? Eis que te digo, você é mais valente do que acredita, mais forte do que parece, e está mais preparado do que imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu. Mas Apocalipse não. Apocalipse não permite cultos antropocêntricos. Apocalipse não permite louvores antropocêntricos. A Bíblia é teocêntrica. No final dos tempos, as coisas não estão convergidas para mim, não estão convergidas para você, estão convergidas para Ele. Não existem canções para o homem no céu, porque o verdadeiro culto, ele é completamente vertical. Então eu quero te fazer uma pergunta: para quem nós iremos cantar aqui na terra, se nós já sabemos para quem as músicas são cantadas no céu? Qual é o sentido de cantar para nós mesmos aqui na terra? Irmãos, muitos talvez podem ficar curiosos com alguns detalhes, mas nós precisamos receber pela fé e entender que o livro de Apocalipse, ele nos coloca em uma cabine, para vermos que existe um comandante que está no controle de um grande avião chamado Terra, que nunca ficou sem piloto, mas que continua tendo rota e destino. Logo, a viagem da humanidade vai terminar, e Apocalipse te coloca na fileira da frente, para você ver que a história humana tem um desfecho muito bem claro e previamente estabelecido, de que apenas um é digno. Quem? O Criador de todas as coisas. Apocalipse nos responde as 3 principais perguntas da humanidade. Quais foram as 3 perguntas que sempre assolou o homem? Certamente, de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Mas eu quero te falar uma coisa: nós fomos criados por Deus, nós somos tuas criaturas, e um dia estaremos diante do seu trono. Apocalipse nos faz pensar a vida como ela é, e não como nós idealizaríamos que ela fosse, ou até mesmo como nós achamos que ela é. Irmãos, que o Senhor aumente o nosso temor. Sabe para quê? Para que quando você se achegar diante do trono, você talvez não se arrependa de algo que na terra você poderia ter feito, mas você não teve disposição para fazer. O tempo é hoje, o tempo é agora. Você sabe o que muda a nossa vida aqui na terra? Se a gente vislumbrar um pouco do céu. Irmãos, a canção 3, ela nos mostra algo fascinante, porque se a canção 1 e a canção 2 estavam sendo cantadas para quem estava sentado no trono, a canção 3 não. A canção 3, ela é entoada para o Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que a canção 1 e a canção 2 exaltam o Pai, mas a canção 3 exalta o Filho. Na mão de Deus estava o desfecho da história, mas quando João vê que ele estava segurando na mão direita, ele escuta um grito. Gostei de um comentário que eu li, que o anjo não gritou porque não sabia o que ia acontecer. O anjo gritou porque ele estava entusiasmado para anunciar.
João, não chore. Todavia. Sabe o que é poderoso? Aqui fala, existe o leão da tribo de Judá. É descendente de Judá. É raiz de Davi, é gente. Está lá na descendência, é filho de Davi. Se você voltar mais um pouco, é filho de Judá. Se você voltar mais um pouco, se é filho de Judá, é filho de Israel, é filho de Isaac, é filho de Abraão. Sabe o que é poderoso? Que o ancião falou para ele, tem um leão. Mas quando ele viu, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Sabe por quê? Porque não foi um leão pendurado na cruz, foi um cordeiro manso, um cordeiro humilde. Amados, que nós possamos ver o cordeiro. Se nós vermos o cordeiro. Sabe que aqui diz que o cordeiro tinha 7 chifres. Chifres na palavra de Deus apontam para a autoridade. Mas também diz que esse cordeiro tinha 7 olhos. Olhos nos fala de discernimento, de ser um detentor do saber. O Cordeiro de Deus, ele é detentor de toda autoridade e de toda sabedoria. Esse cordeiro é digno de receber canções. E dentro desse contexto nós vamos para a penúltima canção, a canção 4. E algo interessante, na canção 4, se você olha o que está escrito em Apocalipse 5:13, na canção 5:11, vem comigo, Apocalipse 5:11, eu vou continuar na versão NVI, já que eu já mudei a versão. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhões, eles rodeavam o trono e cantavam, verso 12, digno é o cordeiro que foi morto, de quê? De receber o quê? Número 1, poder. Número 2, riqueza. Número 3, sabedoria. Número 4, força. Número 5, honra. Número 6, glória. Número 7, louvor. Ele é digno de receber 7 coisas. Sabe o que significa? 7 é o número da plenitude. Significa que ele é digno de receber todas as coisas. Se ele é digno de receber 7 coisas, ele é digno de receber tudo. E por fim, a última canção. E eu gostaria que você olhasse para o versículo de número 13. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu. Apocalipse 5:13. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro. Diga comigo, e ao cordeiro. Sabe o que isso significa? Que diferente da canção 1 e 2, que era entoada para quem estava sentado no trono, diferente da canção 3, que era entoada para o cordeiro, a canção 5, ela é entoada ao que está sentado no trono e ao cordeiro, ao mesmo tempo, cantando para o Pai e cantando para o Filho, porque o Pai é digno e o Filho é digno. Foi isso que João viu. Quero dizer algo para você. Se você quer ter a sua vida transformada, você tem uma chance. Erga as suas mãos e adore. Porque se você adorar, você vai ver um pedaço do céu. E se você ver um pedaço do céu, sabe o que acontece? A sua perspectiva de vida terrena é alterada. Nós estamos aqui para falar, Senhor, nos mostra. Nós queremos ver. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu vi. Hoje de manhã, irmãos, eu acho que assim como a visitação que nós tivemos na adoração foi tão forte, de manhã foi tão forte no momento da palavra, e eu posso te contar uma coisa, o Espírito Santo começou a me lembrar daquilo que eu já vi. Eu me lembrei que quando eu era criança, lá na minha igreja, o culto para as crianças acontecia em uma tenda. Eu já vi
a glória de Deus naquela tenda. Eu pedi, Senhor, me mostra de novo o que eu vi naquela tenda. Eu me lembro que assim como vocês estão estudando na escola Maccaris, eu me matriculei e estudei alguns cursos. Eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus em algumas aulas que eu tive. Do cursão, estou falando o nome dos cursos da minha antiga igreja, do CTL, do seminário, eu vi a glória de Deus em algumas aulas. Eu lembro dela. Eu já vi a glória de Deus em alguns cultos, eu já vi a glória de Deus em algumas células. Irmão, você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu já vi. Não tem como você não responder depois que você viu. Hoje a minha oração é: Senhor, me mostra de novo. Me mostra de novo. Feche seus olhos. Papai, mostra, Jesus. Mostra de novo. Feche seus olhos, ninguém de olhos abertos. Eu sinto no meu espírito que o Senhor quer mostrar para algumas pessoas. Senhor, a minha oração é: mostra alguma coisa, mostra alguma porção, que seja uma pequena porção, me mostra, Pai, me mostra, Jesus, me mostra, Jesus, mostra para os meus irmãos, mais de Deus, para você que está vendo, receba mais de Deus. Receba mais de Deus. Mostra mais, Senhor. Existem pessoas específicas que estão recebendo toques específicos de Deus. Espírito Santo, tenha liberdade, Espírito Santo. Cele os seus. Revelação, visão. Quero ver a tua glória. Jesus. 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 Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar ao que está assentado. Eu gostaria que você erguesse as suas mãos. E antes de nós irmos embora, eu gostaria que nós adorássemos a Deus. Sabe, irmãos, pode fazer que eu combinei com você. Amados, eu gostaria que nós víssemos talvez aquilo que os irmãos que estão servindo a Deus em países perseguidos, irmãos, eles viram alguma coisa, eles viram algo, existe uma porção do trono que eles viram. Eu contei aqui de manhã que ano passado eu estava na Indonésia conversando com um missionário birmanês, um jovem pastor da Birmânia, que ele tocava 2 projetos ao mesmo tempo, um na Malásia e outro na China. E ele me contou
de uma igreja que ele acompanhava, que o culto de celebração semanal tinha uma duração de 12 horas. Sabe por quê, irmãos? Onde tem perseguição tem peneira. Onde tem perseguição só frequenta quem é de verdade. Tem muito inchaço na igreja brasileira. Tem muita gente que não viu, sabe? Nós vamos orar para que eles vejam. Nós vamos orar para que pessoas que são frequentadores de culto se convertam. Senhor, eu te peço, Pai, salva frequentadores de cultos, salva ocupantes de bancos de igrejas evangélicas que não foram salvos. Salva eles, Deus. Salva eles, Deus. Salva, Senhor. Senhor, culto não é para mim, o culto não é para os visitantes, o culto é vertical, o culto é a Deus. Ah, mas os visitantes não vão entender nada, é isso. Os visitantes não vão entender, os visitantes vão ver, eles vão ver um pedaço do céu, e eles vão se converter, não é porque eles entenderam, é porque eles viram.